Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais clássicos da Marvel, e um dos grandes nomes da editora quando o assunto é ser um sinônimo verdadeiro de vilania. Então vamos falar dos feitos do Apocalipse. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Nascido no Antigo Egito, Ensabanur foi abandonado ao nascer, pois sua mutação se manifestou desde que veio ao mundo, com a pele cinza e lábios azuis, até que foi resgatado e criado por um guerreiro nômade, que cuidou dele como um verdadeiro filho. Passados os anos, ele acabou sendo feito de escravo pelo faraó daquele tempo, mas seus poderes, força de vontade e desejo de viver foram os elementos responsáveis pelo mutante virar o jogo, se voltando contra seus mestres e se tornou um conquistador, sendo extremamente dedicado à ideia da supremacia mutante e da filosofia de que só os mais fortes devem sobreviver. Conforme os séculos passavam e sua mutação aumentava sua vida útil, agora adotando o nome de Apocalipse, o mutante seguiu a história conquistando e causando conflitos na humanidade, e nesse caminho, acabou entrando em contato com tecnologia de uma nave abandonada dos Celestiais, que aprimorou seu corpo, aumentando seus poderes existentes e lhe concedendo novos. Desde então, Apocalipse se tornou um dos mutantes mais notórios e poderosos da Marvel, sendo um inimigo de destaque dos X-Men desde os tempos antigos da equipe, obcecado pelo seu objetivo de exterminar aqueles que ele considera mais fracos, que na sua visão são os humanos, para que os mais fortes reinem, no caso os mutantes, ou pelo menos, a maioria deles. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Só uma coisa antes para termos em mente, é que nas próprias palavras do Apocalipse, sua mutação é controlar a estrutura atômica do seu corpo, poder esse que foi aumentado quando ele foi exposto à tecnologia celestial, e esse ocorrido também lhe deu alguns outros poderes, especialmente os que têm alguma ligação com tecnologia. Começando por um atributo básico, vamos analisar sua força. Ele demonstrou ser bastante forte fisicamente, mesmo quando era jovem o Apocalipse conseguiu mover rochas e escombros para viajar por uma caverna durante 4 dias, derrotou um exército egípcio com as próprias mãos, e mais pra frente, quebrou um construto do Homem de Gelo sem problemas. Ele também mandou o Colossus pro outro lado de uma sala com um golpe só, e derrubou temporariamente o Eterno Icariz com um murro em cheio, sendo que esse personagem cai pra trocação sem medo contra gente como o Hulk Vermelho. Agora como feitos maiores, o Apocalipse já deu uma dor de cabeça literal pro Thor quando o Deus do Trovão era mais jovem, sendo que um murro do mutante fez ele voar, e uma cabeçada não só tirou sangue do filho de Odin, como fez ele voar ainda mais longe, além desse golpe ter criado ondas de choque por quilômetros, até o Thor decidiu recuar depois dessa lapada, pois de acordo com a narração, ele sabia que não ia aguentar outro ataque assim. E beleza, aqui ele era menos poderoso e tinha menos experiência no combate, mas tirar sangue de um deus não é qualquer um que é capaz. E por último, o Apocalipse já conteve por alguns segundos o Hulk, que nesse período, tinha sido fisicamente separado do Bruce Banner, e tinha um nível base de força maior já que o cientista não iria contê-lo subconscientemente, e o mutante não pareceu fazer esforço de verdade para segurar o verdão. Na durabilidade, ele se destaca bem. O Apocalipse tem uma resistência bem grande contra danos no geral, do tipo que é difícil ele sofrer lesões realmente sérias. Ficar no vácuo do espaço não é problema, tancou de boa os raios óticos do Ciclope, não se importou com um ataque de energia do Loki, pouco se incomodou com uma investida do Colossus, e recebeu um ataque surpresa da Vampira, e uns bons murros dela, sendo que nesse período ela já tinha a força do Magnum, mas não pareceu ter sido uma preocupação real pro mutante. Agora como situações que mostram mais a extensão da sua resiliência, o Apocalipse recebeu ataques conjuntos do Bishop, Jean Grey e Tempestade, mas não sofreu ferimentos visíveis, foi acertado por vários disparos dos X-Men e dos Inumanos juntos, mas estava consciente e não pareceu se importar com os poucos danos que teve, e até levou uma martelada da Jane Foster. Ele também ficou parado, e aparentemente sem dor, depois de levar uma machadada do Thor mais jovem na região do peito, tendo no máximo um corte superficial. E para fechar com chave de ouro, o Apocalipse aguentou os raios elétricos de 2 Thors ao mesmo tempo, e aqui o mutante parece sentir algum incômodo físico, mas olha onde precisou chegar para ele esboçar alguma reação. No quesito de se cansar, embora não tenha uma lista imensa de feitos, o cara ainda se mostra notável nisso, porque, de acordo com ele próprio, quando passou por uma degeneração celular nos tempos modernos, foi a primeira vez na sua existência que sentiu que seus pulmões precisavam de ar. Na resistência mental, ele tem boas demonstrações, tendo refletido um ataque telepático da Jean Grey por pura força de vontade, lutou contra a influência do Nate Grey, outro telepata bem poderoso, e se mostrou ileso ao ataque de um mutante que usava a energia psiônica do medo das pessoas para rebater de volta para elas, simplesmente por não ter medo desse mutante. Em se curar de ferimentos, o Apocalipse tem uma regeneração simplesmente muito boa. Quando seu braço esquerdo foi decepado por um ataque de energia, praticamente na mesma hora tinha regenerado outro braço inteiro, e reestruturou seu corpo deteriorado depois de absorver energia cinética de tecnologia celestial de uma das suas bases. Seu metabolismo também provou ser bem eficiente contra patógenos, sendo que nas 2 vezes que o mutante foi infectado com o vírus tecno-orgânico, ele se adaptou à infecção, e na segunda exposição, o vírus tecno-orgânico ainda tinha sido aprimorado, mas seu organismo não sofreu com os sintomas. Sua regeneração é tão avançada que, enquanto houver um traço físico dele, o mutante sempre pode voltar. Uma gota de sangue ou mesmo uma célula são bastante para criar um clone ou transformar um corpo em um hospedeiro adequado para sua alma se abrigar.
Fora que, caso o Apocalipse sofra alguma lesão séria demais para ser curada sozinha, ele pode hibernar nos seus esconderijos pelo mundo, como quando ele se curou do vírus do vampirismo. E por ter um fator de cura tão bom, mesmo antes de ter seus poderes aprimorados, ele praticamente não envelhece, tendo mais de 5.000 anos de idade. Na velocidade, podemos nos surpreender. Por mais que ele seja bem maior do que uma pessoa comum, o personagem tá longe de ser lento. Na verdade, o Apocalipse tem uma velocidade impressionante, principalmente em tempo de reação. Ele já se desviou de uma mesa arremessada pelo Namor, saiu da frente de disparos de energia, e pegou uma lança arremessada em alta velocidade na sua direção. Ele também lida com projéteis menores numa boa, tendo pegado uma bala que se aproximou muito do seu rosto bem tranquilamente, e já pegou vários disparos ao mesmo tempo com a boca, só para cuspir os projéteis como se tivessem saído de novo de uma arma. Agora, como feitos maiores, o mutante atacou o Mercúrio de surpresa enquanto ele corria, e pegou numa boa o machado do Thor que o deus nórdico arremessou contra ele. Ainda nas suas capacidades físicas, vamos falar dos seus poderes corporais. Para começar, ele tem uma capacidade bem avançada de mudar a forma e estrutura do seu corpo, afinal, seu poder mutante é controlar sua própria estrutura atômica. Isso lhe dá possibilidades como expandir espaços do seu corpo para escapar de ataques, aumentar seu tamanho e massa corporal, formar vários tentáculos ao mesmo tempo, moldar seus membros para asas para planar, escudos que abrangem seu corpo, e até armas simples como lâminas ou mesmo canhões, com uma munição que ele escolhe o tipo. O Apocalipse ainda pode criar propulsores no lugar das mãos, mudar sua aparência para um humano comum, e não satisfeito, criar guelras para poder respirar debaixo d'água. Quanto a manifestar energia, ele mostrou ataques que vão desde impacto concussivo, fortes o bastante para ferir gente como Thor, até raios que aparentemente são bem quentes. E também pelo que parece ser energia, o personagem fez coisas como conceder imortalidade para quem ele desejar. E por último, muito provavelmente pela sua armadura de tecnologia celestial, o mutante ainda mostrou o poder de teletransporte, principalmente a curta distância, como quando entrou num hospital e saiu de lá com um paciente e o suporte de vida dele, e em mais de uma ocasião, evitou os ataques dos X-Men só por se transportar para outro lugar perto deles. Mas nem por isso pense que ele não pode ir para longe. O Apocalipse já saiu do Nepal e foi para a base do Alto Evolucionário, que estava na órbita da Terra. Falando agora de outro dos seus dons, vamos falar dos seus poderes mentais. Só para dar início, o Apocalipse é um telepata bem competente, já que consegue ler mentes sem precisar fazer esforço, pode transferir conhecimento da mente de uma pessoa para outra, projetar suas memórias na cabeça de alguém, e quando trocava de corpo, conseguia transmitir sua alma para seu novo hospedeiro. Ele também tem telecinese avançada, podendo levitar a si mesmo e voar, desmontar objetos de forma sistemática, desintegrar alguém só com um toque, e também formar campos de força. Ainda por cima, o personagem tem um nível de tecnopatia, principalmente com a tecnologia celestial que ele teve contato, do tipo que consegue controlar sua nave sem precisar usar manualmente um console. E por último, o personagem mostrou conhecimento e até capacidades mágicas, já que, em um ritual conjunto, ele e mais alguns mutantes extraíram a alma de uma imortal e armazenaram dentro de uma gema. Ele também uniu os poderes de alguns mutantes para executar, com sucesso, um ritual que deu vida a uma ilha, quase como Krakoa. Porém, as habilidades mágicas do Apocalipse ainda são limitadas. A mutante milenar chamada Selene já admitiu com tranquilidade que sabe bem mais sobre magia do que ele. Na inteligência, podemos nos surpreender. Olhando para a vida e história do personagem, a gente pode naturalmente esperar que o Apocalipse seja inteligente, e de fato ele é, só que mais do que aparenta. Ele já afirmou que bioquímica era uma das suas especialidades, e disse ao Fera que podia ajudá-lo quando estava passando por problemas com sua mutação, e estudou os Atlantes por anos, para produzir uma substância que iria enfraquecer o Namor, e ainda iria impedir que a água pudesse ter qualquer efeito curador sobre ele. O único problema dessa equação é que, como sabemos, o Namor não é só Atlante, e por isso o plano do Apocalipse foi pro saco. O mutante milenar também mostrou saber física e biologia avançada, e durante uma conversa com o Gambit, ele não só falou em francês, como afirmou saber todas as línguas humanas, e dado a ter 5 milênios de idade, não é nada difícil de ser verdade. O personagem ainda mostrou uma capacidade de percepção e dedução muito boa, pois ele conhece outros vilões tão bem, que sabe quando eles estão saindo do seu modo normal de operar e na verdade estão sendo guiados por outra pessoa. No combate, aqui o negócio fica potente. Embora ele não faça sempre questão de lutar, o Apocalipse sabe exatamente o que fazer quando meios pacíficos não dão conta, tendo sido treinado por seu pai adotivo desde criança, e sua vida tão longa lhe deu muita experiência quando o assunto é porrada. Quando ele era mais jovem, teve uma ocasião que o mutante estava desarmado e enfrentou 2 soldados armados com espadas, e o Apocalipse virou o jogo ao fazer seus 2 oponentes se acertarem, vencendo o impasse. Até numa luta contra o Cable ele levou vantagem e venceu, decepando o braço metálico do telepata, que só saiu dessa porque aproveitou que seu adversário estava distraído e sacou uma arma de fogo na hora certa. E num duelo, o Apocalipse venceu sua esposa, Gênesis, onde ela realmente estava com a vantagem em alguns momentos, mas o mutante soube a hora de esperar para dar um golpe certeiro e saiu vitorioso. Nas fraquezas, vamos ir a fundo.
Verdade seja dita, ele não tem uma fraqueza em específico que o deixe bem incapacitado. Antes ele sofria com uma degeneração celular e tinha que trocar de corpo constantemente para não ir de arrasta. Só que isso foi resolvido quando o mutante trocou para um corpo que foi mudado para não perecer. A única coisa que pode ser um empecilho pro Apocalipse é caso alguém o acorde precocemente de sua hibernação e lute contra ele, porque nesse estado, seus poderes no geral estão mais fracos. Enfim pessoal, é isso. O personagem se mostrou alguém bastante poderoso e versátil, e que independente de que lado ele esteja, Ensabanur é um mutante que sabe tanto ser um aliado valioso, quanto um verdadeiro vilão para quem tentar peitar o milenar Apocalipse. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!